Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Grande mano, Opa, tudo bem? tudo Boa noite, tranquilo. tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado pelo espaço. Antes da gente começar a nossa conversa, como toda a pauta é diferente e depois os vídeos vão para o YouTube, né? Então tem pessoas que vão Uhum. numa pauta. Então, gostaria que você se apresentasse novamente para nós, para quem está assistindo. Uhum. Este menino aqui que estamos chamando para conversar conosco hoje. Meu nome é Paulo Baiar, eu sou psicólogo, trabalho já na área como psicólogo clínico já faz uns 30 anos, com experiência em hospital, com experiência em várias clínicas psiquiátricas, e o foco do meu trabalho hoje é o trabalho em consultório que a gente está fazendo atualmente via chamada de vídeo do WhatsApp. E é assim que a gente está atendendo os pacientes atualmente e, felizmente, está tendo um bom resultado o atendimento pelo vídeo de chamada do WhatsApp. Porque depois de 5, 10 minutos a pessoa fica envolvida na conversa e quando vê, já é uma consulta como outra qualquer. Mas tem um novo desafio aí também, né? E quando cai a conexão, Ah, mas a gente se vira. Olha, eu já atendi tanto por chamada de vídeo, como já atendi por chamada telefônica, como até por chamada de texto. Eu te digo que quando a pessoa está envolvida com aquilo que ela está falando, não faz realmente diferença. O importante é ela sentir que a pessoa está do outro lado, que ela se importa e que ela tem alguma coisa relevante a contribuir dentro do pensamento, dentro da situação que ela está passando. E eu vou te dizer que realmente a forma de comunicação, quando a pessoa está ali envolvida na situação, não é o que conta mais, não. maravilha. Sabe que esse é um mês dedicado aos santos, né? São disso, são aquilo, São Longuinho, São Quissuco, Aham. sei que é um monte de santo, né? Esses meses agora. E esse mês tem uma data que ela é muito emblemática e que nos pega nos sentimentos, né? E, claro, Uhum. reforçado também por um comércio, porque o comércio não é nada bobo, né? Então nós temos Claro. essa data que é o Dia dos Namorados. E eu acredito que Uhum. ela pega tão forte nos sentimentos, tanto para os sentimentos bons, como ele exalta também frustrações. Assim como o Natal, Uhum. assim, ou Isso. o Dia Ano das Mães, novo. ou para o Dia das Mães, para quem não tem mãe mais, né? Aham. Isso. Essa data, eu creio que Dia dos Namorados é aquele tipo de data excludente. Ou seja, parece que Yeah. só alguém pode ser feliz naquele dia, né? Ah. Parece que estamos entrando, que a data, assim, ó, o Dia dos Namorados é a Arca de Noé, e só entra de Uhum. sozinho, tu não pertence àquela felicidade, né? Àquela Ah. viagem ali. Então, então Gostei da analogia. é isso que eu lancei o teu desafio, a nossa conversa de hoje. Nós sabemos que tem muitas pessoas que já estão sofrendo por antecedência com essa data. Algumas são aquelas pessoas que nunca dão certo com alguém, digamos assim, né? Outra Uhum. teve o laço afetivo rompido sem a sua vontade, né? Uhum. E a outra que, eu tô bem assim e não faz diferença. Então, Uhum. como o Paulo Baier pode ajudar uma pessoa, como ele enxerga essa visão
E o que essa data significa para as pessoas que estão passando por algum desses processos? E qual a diferença entre eles? Primeiro, a gente tem que fazer uma série de diferenciações e de classificações para ficar mais fácil de entender. Primeira diferenciação básica. Existem dois tipos de amor no entendimento espírita, e eu acho que a gente pode fazer esse entendimento não só como espírita, mas de uma forma geral. Existe uma coisa chamada amor fraterno, e isto é o amor que não faz distinção entre qualquer tipo de pessoa, ou seja, o amor de casal, ele é uma das possibilidades de amar, mas não é a única, não é a exclusiva, e existem outras formas de amar a que a gente pode também se ater e que também contribuem para o bem-estar da saúde, para o papel da pessoa e para o significado deste papel dentro do mundo, e que também é igualmente importante. Ou seja, se eu não tenho alguém específico para amar, nada impede que a minha capacidade de amar seja distribuída de uma forma mais fraterna, e isso não vai estar apagando a minha carência, mas vai estar redirecionando ela de uma maneira produtiva para o bem pessoal, porque a sua vida adquire um significado e não um vazio, e ela se sente importante, ela se sente valorizada dentro desse processo de contribuição do amor a todos. Então, primeiro fazer essa distinção. Eu acho que o amor fraterno não permite com que a gente se sinta tão sozinho, mas a gente faz a gente se sentir parte de algo maior. E isso também eu acho que contribui para não começar já num viés tão restrito de possibilidade de amor. Dentro do amor casal, que é o que... Mas é bom fazer essa distinção para a gente ver que tem mais possibilidades, a gente tem mais recursos do que pensa ter. E quanto à questão do relacionamento de casal, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro e bem nítido, somos a grande maioria embusteiros, mentirosos, e não somos sinceros como deveríamos ser. Por quê? Mas eu estava tão bem intencionado, nós somos, quando a gente diz eu te amo, a gente diz na imensa maioria das vezes, eu estou aqui para ser amado, para receber, e eu quero que tu me dê tudo que tu tiver aí no teu armarinho de amor, porque eu quero ser atendido nos meus desejos, eu quero que tu me alcance as coisas, eu quero fazer o menor esforço possível, mas eu quero o teu tudo. Então, na maioria das vezes, a gente está dizendo, eu quero ser amado, através dessa palavra, eu te amo. Ela é muito bonita, mas ela nem sempre vem acompanhada de uma atitude correspondente. Por isso que muitas vezes não dá certo. No caso do homem, ele acha que se mandar flores, se dizer que a mulher é bonita, eu não sei porque que na cabeça do homem tem essa coisa de que se ele disser que a mulher é bonita, ela vai abrir todas as portas possíveis do amor para ele. Não é assim, não é uma palavra mágica. Então ele acha que se abrir uma porta do carro para ela entrar, que se pagar a conta do restaurante, que se der flores e bombom, ele conquista ela. E aí ele vai ter aquilo que ele quer, e a partir desse momento está feita a conquista oficializada, e não precisa mais fazer nenhum esforço para o resto da vida. E ela vai ficar com ele, vai lavar a louça, e ele vai ficar vendo futebol no domingo, sem ter que se comprometer com coisa nenhuma. Não. Isto é uma ideia muito equivocada de amor. Amor envolve, tu lava a louça, eu seco. Tu limpa o chão, eu limpo a prateleira. Eu sei que isso é menos romântico, mas é mais respeitoso com a pessoa que está do teu lado. E a gente não gosta de fazer isso. A gente prefere, olha, eu dou um agradinho para ela, mas eu não vou contribuir para limpar a casa. Porque eu já dei ali, já dei a minha enganada. Já mostrei que gosto dela, mas não tenho que fazer o resto. Então, a gente tem estas mesquinhez, pequenas coisinhas nossas,
que impedem, às vezes, o amor romântico de aparecer de maneira mais completa. Porque o homem acha que é estalar os dedos e a mulher que já está conquistada vai estar ao seu lado, disponível para o que quer que seja. E mulher funciona como? Na base do cenário. Tem que haver um envolvimento, tem que haver um respeito que envolva ela, que crie um clima, para que aí ela se sinta à vontade para retribuir o carinho e a atenção que ela recebe. Só que se não houver uma troca sincera, se for um truque, um cavalo de Troia para tentar conquistar alguma coisa sem se esforçar emocionalmente o suficiente, tu não vai ter retorno. A pessoa vai se dar conta mais cedo ou mais tarde que tu tá num blefe. Então, a gente acha que dá para dar umas enganadas. Não dá. Ou o afeto é sincero, ou o respeito é honesto, ou não existe relação. Esse é o primeiro passo que a gente já começa equivocado. Eu vou comprar alguma coisa, mas eu não tenho que me esforçar. Não, o esforço é atenção, é cuidado, é carinho e também é reconquista da pessoa de tempos em tempos. Não dá para ficar parado no tempo. Como é que a gente pode definir aquela pessoa, homem ou mulher, mas aquele que sempre diz aquela frase feita, eu tenho dedo podre com homem, eu tenho dedo podre com mulher. Às vezes pode ser uma coincidência de pegar assim, duas barreiras assim, seguidos, mas o quanto a própria pessoa que está dizendo que tem o dedo podre, o quanto ela não está contribuindo com isso. Tu conhece aquela história, claro que tu deve conhecer, do sujeito que machucou a ponta do dedo? E aí tudo que ele toca, ele diz, eu não sei o que acontece comigo, que tudo que eu toco me machuca. Ele está com a ponta do dedo machucada. Ou seja, a gente tem que resolver as coisas com a gente para poder estar de bem com o outro. A gente acha que dá para driblar, para enganar a vida e dizer, se eu tiver um amor romântico, todos os outros problemas da minha vida se encerram automaticamente. É exatamente o contrário. Os desafios aumentam num relacionamento romântico. Por quê? Tu não vai poder mais ficar igual como tu era antes. Tu tem que te adaptar um pouco à pessoa e a pessoa um pouco a ti também. E isso exige generosidade, isso exige doação e um esforço para conquistar aquele território sem machucar a pessoa, sem ser agressivo com ela. A questão do dedo podre é porque a gente tem que ter critérios racionais de escolha de companheira. A gente faz para tudo isso. Quer escolher o banco que tu vai usar? Qual o melhor juros? Qual a melhor coisa que está rendendo mais? Qual é o melhor atendimento? Qual que é mais perto da minha casa? Quando tu faz uma escolha dessas, faz uma escolha racional. Quando tu vai escolher teus amigos, tu diz, não, aquele me trata melhor, vou ficar mais perto desse. Aquele outro já não me tratou tão bacana, já não quero ficar perto desse. Então tu usa a tua racionalidade para todas as escolhas da tua vida. Mas na hora do relacionamento, tu chega e diz, opa, tem que ser por paixão. Paixão está extremamente atrelada à carência afetiva, à questão da sexualidade, e isto, às vezes, faz com que a nossa racionalidade se perca e a gente se permita ser envolvido por coisas que não são, de fato, da compatibilidade das pessoas. E eu ouço demais coisas do tipo, mas no início a pessoa era tão perfeita e depois ela se tornou a pessoa errada. Olha, quando tu não conhece uma pessoa, tu projeta sobre ela as qualidades que tu quiser. O nome disso é carência. Tu vai conhecer ela aos poucos. Então não pega um saco de afeto e joga na cara da pessoa. Porque não existe a possibilidade nem de ela absorver isso e nem de tu ser tudo isso para ela. Se conhece uma pessoa aos poucos, mas se pode endeusar alguém nos primeiros momentos. Basta carência. Então a gente tendo critérios racionais,
de avaliação das pessoas, a gente escapa desses modelos de dedo podre e a gente começa a ponderar mais as coisas. Porque toda característica humana tem qualidades e defeitos. Tu quer uma pessoa que é mais paciente, que tenha mais controle dos seus impulsos, que pondere mais as coisas, ela vai ter muito menos ímpeto sexual, por exemplo. Pelo menos é a tendência. Porque ela aceita, se ela tem um controle dos seus instintos e consegue ser tão paciente e tão ponderada, ela vai ter uma certa dificuldade de ser mais espontânea, inclusive a respeito da sexualidade. Então, tu ganha alguma coisa, perde um pouquinho. Ah, mas eu prefiro aquela mulher mais fogosa, cheia de iniciativa, e que faz e que acontece. Mas ela é mais impulsiva, e por ser mais impulsiva, ela vai ter pavio curto. Tendo pavio curto, ela vai estourar mais contigo do que normalmente. Tu entende? Cada característica, quando tu compra uma característica, tu compra a cara e a coroa dessa característica. Não aceita só um lado da moeda como se fosse possível. Não te ilude. Entenda que uma mesma característica tem um pró e um contra. E mesmo que a pessoa tente, por sedução, sei lá o que, mostrar só um lado da moeda, a gente tem condição de perceber o outro lado da moeda. É só uma questão de reflexão. E se tu sabe que critérios fecham com o teu jeito de ser, tu vai ter que pagar o preço de perder algumas coisinhas no meio desse caminho. Porque tudo é impossível que alguma pessoa possa nos fornecer, especialmente autoestima. Então isso a gente constrói primeiro com a gente, e o complemento uma pessoa pode contribuir, mas não que ela vá trazer o paraíso para ti, porque não existe isso. E outra coisa que a gente esquece muito é, se tu quer uma pessoa com 3x de evolução, 3x de amadurecimento, tu tem que, no mínimo, ter os mesmos 3x. Para não ficar em dívida com ela e ela te dá um pé na bunda com toda a razão do mundo, porque tu não está acompanhando ela. Então, a gente tem que evoluir, amadurecer como ser humano para merecer ter o tipo de companhia que a gente quer ter. Então não basta querer ter, e não basta a pessoa estar do teu lado. Tu tem que evoluir para merecer uma pessoa deste nível que tu almeja. E claro que isso não é uma coisa simples, imediata. A única coisa imediata que existe é a possibilidade de sexo, que agora está vindo pela internet, mais fácil. Agora com a pandemia está um pouco mais complicado, mas isso é fácil de conseguir. Só que isso não tem significado. Então, o que acontece? Acabando o sexo, tu olha para o lado, olha para a cara da pessoa e diz, o que eu estou fazendo aqui? Porque foi só o teu instinto falando. Então, um sexo gostoso vem de um relacionamento gostoso, vem de respeito, vem de bom trato. Aí tu olha para o lado e tu diz, que bom que eu estou do lado dessa pessoa. Porque continua, mantém uma coisa que não é só sexual, mas que é afetiva. Então, esses critérios com que tu usa para escolher, eles são, sim, muito importantes para desviar de alguns modelos que a gente idealiza como sendo algo que vai garantir alguma coisa. Se a pessoa estiver dentro de um determinado modelo de beleza física, eu sei que ela é bonita por dentro. Da onde que a gente criou essa ilusão? Ou não, se a pessoa tiver uma determinada beleza física, eu tenho certeza que ela é boa de cama. Não necessariamente. Tem tantos blefes aí, que às vezes parece uma coisa e é outra. Então não tem essas garantias que a gente quer que tenha. Conhece a pessoa de fato. E aí tu vai saber o que tu pode ter em retorno. Então aí a gente derruba então essa teoria de que eu tenho dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para mulher. Então, na maioria das vezes é tipo assim, aquele chinelo não me serviu. Não me vou. E pode não servir. Né? A gente fica com essa mania de querer agradar todo mundo, querer ter todo mundo, que todo mundo que a gente deseja a gente também. Às vezes a pessoa se deu conta antes de ti de que não vai funcionar. E tudo bem. Mas pro ego não é bacana. Sinto muito. Pode não ser bacana, mas vai ferir tua vaidade. Mas se a pessoa se deu conta e não quer, deve ter um bom motivo para não querer. Porque tem que ser um encontro natural em que ambas as partes se sintam à vontade e tem que ser um encontro natural, que flua, que seja uma coisa assim, tranquila.
sem forçação de barra. Aonde tu começa a forçar é porque não é para ser. Então a dica é procure Paulo Baiardi e comece a tratar do seu autoconhecimento, né? Claro, porque tu não cria dependência. Se tu chega e tem autoestima, tu não tá que nem mendigo pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma gotinha de afeto. Porque quem se trata como mendigo, implorando o afeto do outro, não vai ser uma pessoa sedutora, sensual, interessante. Tu vai ver ela como um mendigo, como uma pessoa sem valor nenhum. E essa pessoa tu não vai querer namorar. E eu acho que com toda a razão do mundo, quem é que vai querer namorar uma pessoa sem autoestima? Então, tipo, quando tu vê aquela pessoa e tu diz assim, essa pessoa tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas ela tem, por que ela tá tão convencida? Tem que ter alguma coisa nela que seja tão interessante, e aí tu vai atrás, aí dá curiosidade, porque ela tem autoestima e ela se banca. Quer ela saia na noite e encontre alguém ou não encontre alguém, ela está com as amigas, ela está se divertindo, ela está se permitindo ser ela mesma. E não precisa mais do que isso. Se tiver, tudo bem. E a pressão é muito maior em cima das mulheres do que dos homens. Porque as famílias dizem, se a mulher casar, ela está encaminhada na vida. Eu não me preocupo mais com ela. Mas se ela não casar, o que vai ser dela? E é exatamente o contrário que se prega para os homens. Vai ciscando o máximo que tu puder, vai te escapando de ser enforcado, né? Chamam aliança de forca de dedo, porque, escuta, isso é tão horrível assim, depende de como tu te relaciona. Então, essa é que é a grande questão. E sem autoestima, desculpa, mas nenhum relacionamento tem como dar certo. Não é que tu tem que ser top de autoestima, mas tu tem que querer crescer e aprender a ter uma vida confortável tu contigo mesmo. É o princípio de tudo. Nenhum relacionamento se garante como eterno, mas tu vai ficar contigo pro resto da vida. Então, se tu quer uma vida razoável, começa cuidando de ti. O que nós podemos falar assim para aquela pessoa que neste momento, né, chegando o Dia dos Namorados, de repente puxa o tapete, digamos assim, da pessoa, rompem o relacionamento sem que seja da vontade dela. Como é que ela pode trabalhar isso, Paulinho? Olha, ela tem que primeiro perguntar por quê. Eu acho que se ela não entender, eu sei que não é uma coisa agradável de ficar ouvindo os próprios defeitos saindo pela boca do outro. Mas eu acho que a gente tem que fazer, no mínimo, uma compreensão do que aconteceu. E se é de fato uma coisa que não tem a volta, se é alguma coisa que pode-se daqui a pouco remediar, tentar encaminhar para uma forma diferente de lidar dentro da relação. De qualquer forma, continuando ou não, dando uma segunda chance ou não para este relacionamento, se tu tem as informações do que na percepção da pessoa causou a falha no relacionamento, o que tu contribuiu de negativo para isso, tu tem condição de rever as tuas atitudes e seja com esta pessoa ou com outra, reverter as maneiras como tu tá agindo de forma negativa, te dando conta, tendo consciência e tentando agir diferente. Só que eu acho que no mínimo tem que ter maturidade suficiente para aceitar. Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que aceitar esse tipo de conversa, mesmo que a gente discorde, mas não é hora de discussão, era dizer, não, fala tudo, vamos lá. E depois tu vai fazer uma seleção do que tu acha que tem a ver, do que tu acha que tu não tem a ver. Mas a outra pessoa foi testemunha ocular do relacionamento, ninguém melhor do que ela para te dar essas informações. E se a gente tiver essa tolerância, eu sei que é difícil, mas às vezes é importante para a gente amadurecer, para a gente não levar esses mesmos defeitos adiante para próximos relacionamentos. E porque muitas vezes, né, a pessoa que sofre essa, entre aspas, essa puxada do tapete, né, muitas vezes a pessoa ela quer uma explicação mirabolante, né, e às vezes é simplesmente não quero mais, sabe? E tá tudo bem. Sim, e tipo, desgastou, mas o que provocou esse desgaste? Vamos conhecer, vamos saber do que se trata.
Eu acho que isso é importante da gente ter noção, porque nada como uma visão do outro, às vezes, para dar mais clareza sobre a gente mesmo. Mas, sim, relacionamentos podem acabar. E, sinceramente, entre estar infeliz com alguém, por quê? Porque o pior tipo de solidão que existe é a solidão acompanhada. De uma pessoa que não quer estar contigo, tu não quer estar com a pessoa, vocês estão se tolerando por costume. Por que isso? Por que se judiar dessa forma, se as duas podem ser felizes com outras parcerias? Uma situação que não deu certo, ou deu certo até onde tinha que dar, vai fazer com que tu tenha mais condição e mais experiência para viver outros relacionamentos de maneira mais qualificada. Então, não acho que seja demérito para ninguém esse tipo de situação. A gente faz o nosso upgrade do que é possível com aquela pessoa, se aprende, a gente nunca sai de um relacionamento igual como entrou. Então, a gente tem muito para agradecer a pessoa que fez companhia para a gente, que nos apoiou durante um tempo, só que nem sempre esses caminhos vão permanecer, sempre andando em paralelo. Mas entendendo, eu acho que fica um pouco mais fácil. Se não for possível entender, numa conversa, faz o teu entendimento pessoal, o que tu contribuiu, o que não foi possível, para que haja um crescimento e não só dor. A nossa amiga Renata, lá do Rio de Janeiro, ela escreveu aqui, conhece o grupo Mulheres que Amam Demais. Fico bem impactada em como o relacionamento pode ser doido. Porque o que acontece? Se tu ama demais, é porque tu tá recebendo de menos. Não tenta jogar ping-pong dos dois lados da mesa, porque não funciona. Tu vai cansar rapidinho. Não deixe o outro numa posição de conforto, de não ter que fazer nada pelo relacionamento. Então, às vezes, a gente, mesmo que tenha generosidade e possibilidade de dar mais, às vezes a gente tem que recuar e dar menos para dar o espaço para que a outra pessoa venha. E se ela não vier, desculpa, meu filho, mas fica no meio do caminho mesmo. Porque se tu não vai te esforçar, tu não merece estar do lado dessa pessoa. Então, às vezes, a gente tem que dar menos para que exista o espaço, a pessoa sinta que tu não vai ir ocupar esse espaço, para que ela possa vir até a tua direção e tu te sentir valorizado também. Porque se tu acha que tem que dar demais, no fundo é baixa autoestima. Se eu não der o dobro do que a maioria das mulheres dão, eu nunca vou ter alguém. Mas por que tem que compensar o quê? Qual é essa falha congênita que tu acha que tem dentro de ti? Isso, na realidade, só faz com que as pessoas sejam desvalorizadas e não mais valorizadas. E hoje em dia, nós temos aí, claro que isso é desde que a humanidade existe, mas hoje em dia, falando da modernidade, hoje em dia nós temos os crush, né? Aquelas pessoas que se envolvem com várias pessoas por uma noite, por algum tempo, e parecem não sofrer com isso, mas tem muita gente sofrida aí que está fugindo de relacionamento e se envolvendo nesses aplicativos, nesses crushes, né, Paulinha? Como é que a gente pode entender e definir a forma dessas pessoas que elas encontraram para se relacionar? Eu gosto muito de Paulo de Tarso, que dizia uma coisa que eu acho de uma grande lucidez. Ele dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, sim, nós somos livres para o que quisermos fazer da nossa vida, mas a gente não pode dizer que isso não vai ter consequência nenhuma. Ou seja, eu posso sim, sem falsos moralismos, querer ter encontros eventuais, simplesmente uma relação mais superficial, pela questão simplesmente da sexualidade. Tudo bem, dá para ter. O objetivo não é condenar nem apontar o dedo para ninguém. Agora, vamos combinar que isto vai preencher um pedaço muito pequeno da tua vida. E que na medida em que o tempo passa, isso tende a ficar pouco e a ficar vazio de significado. Se cansa desse tipo de relacionamento. Se a pessoa não se cansa, e é a sua realidade, viva assim sem problema nenhum. Não está escrito que todo mundo tem que casar, que todo mundo tem que ter alguém. Se a pessoa não sente necessidade disso, por que ela tem que se enquadrar dentro de um padrão que não lhe pertence? Então, se ela quer ficar sozinha, só ter encontros eventuais é um direito que lhe cabe, de respeitando o sentimento do outro
e a forma do outro de ser, sem problema nenhum. Mas o que a gente vê é que normalmente isso tende a durar um tempo e depois as pessoas começam a cansar dessa coisa mais superficial e começam a querer. Mas elas têm o direito de viver durante um tempo esse tipo de coisa também. Só cuidar com quem se envolver, porque a gente sabe que quando tu te envolve, mesmo que seja só sexualmente com alguém, aquela pessoa de alguma forma vai te influenciar. Então, se for uma pessoa ou de baixa autoestima, ou de má índole, essas coisas abrem uma porta para pessoas, às vezes, não tão bem intencionadas chegarem perto de ti e poderem, eventualmente, até te manipular afetivamente. Então, tem que se ter critérios, mesmo que seja uma coisa mais superficial. Mas a tendência é que as pessoas vivam essa liberdade, se sintam, num primeiro momento, encantadas com isso, mas na medida em que o tempo passa, elas vão se desiludindo um pouco, porque esta liberdade não é tão liberdade. Liberdade, acho eu, é tu poder viver os teus afetos na plenitude deles, e não cerceados pela limitação de uma coisa superficial. Então, liberdade não é ter direito de ir e vir e fazer o que quiser o tempo inteiro com qualquer pessoa, mas é poder se aprofundar num relacionamento a dois, poder viver a liberdade de ter alguém de quem gostar e que goste de ti. Isso também é uma forma de libertação. Eu não sei porque que as pessoas entendem isso como prisão. Só se tu não tiver realmente com alguém que te interesse. Mas aí é uma questão de rever as tuas escolhas, ou ficar, então, o quê? Acomodado? O comodismo cobra um preço muito grande. Então, a gente tem que, de tempos em tempos, reconquistar a pessoa amada, porque se tu vai começar a nunca mais mandar flores, nunca mais abrir uma porta, virou parte dos móveis. Tu não está mais tratando como alguém de valor. E essa pessoa precisa se sentir valorizada até para poder retribuir isso. Porque senão, na sua frustração, tu está criando um inimigo na tua própria trincheira. E não alguém para compartilhar. Uma pessoa que só reclama, porque está frustrada, porque não está recebendo, e é direito dela reclamar. Mas vamos então tentar se dobrar um pouco e fazer um compartilhamento um pouco mais sincero e devotado ao outro. Nossa, por que esse nome... Por que esse nome namorados parece que ele é tão mais forte do que amigos, do que parceiros e do que até de casal mesmo? Por que as pessoas supervalorizam tanto essa palavra? Será porque eles remetem a algo assim, a um altar, digamos assim, ao máximo do que se chega aos sentimentos? Eu acredito que o ponto máximo que o amor pode atingir, isso podemos discutir, cada pessoa tem sua percepção. Eu não estou aqui para ditar verdade, só para levantar ideias. Eu acho que, na realidade, o ponto máximo do amor é quando ele se torna um amor fraterno. Esse amor que a gente falou inicialmente, um amor de amizade, um amor de companheirismo, que pode também ter a parte sexual do casal, mas não depender de determinadas coisas, de receber ou não receber, para se doar ao outro. Quando a gente aprende este amor mais independente de retribuição, acho que o amor atinge a sua fase mais alta. E eu acho que a gente ainda está saindo de um jeito de amar mais instintivo, mais animalizado, mais sexual, mais egoísta, em que a gente quer muito receber e muito pouco dar, para tentar elevar o padrão deste afeto, deste amor, para uma coisa um pouco mais amiga. Porque é engraçado, eu vejo às vezes em rodas de homens, os homens se tratando com muito mais respeito como eles tratam a própria esposa, com muito mais camaradagem do que eles tratam a própria esposa. Mas quem está do teu lado pro bom e pro ruim não é ela? Não é ela que deveria ter recebido principalmente essa carga de afeto, de cumplicidade, de parceria. Tipo assim, acho bacana hoje quando, por exemplo, tu vê casais indo ver time de futebol, a mulher junto com o homem, os dois vibrando, vendo seu time, mesmo que sejam times adversários,
pegando no pé no bom sentido da palavra, mas tendo uma parceria. A gente está muito canalizando a coisa para o lado ainda sexual, esta coisa de apaixonamento, que também pode ter, é uma atração e é uma coisa interessante que pode se viver sem problema nenhum, mas ele é o princípio, ele não é o fim, e ele não é o meio do relacionamento. Não que as coisas tenham que desaparecer, mas elas têm que ser reinventadas para não virar bater cartão ponto. Seja na parte do relacionamento, seja na parte da sexualidade. Tem que sempre estar se procurando. E eu acho que quando se chega num relacionamento onde existe amizade, onde as pessoas podem rir e falar besteira sem que a outra pessoa fique ofendida, eu brinco demais com a minha esposa. Então a gente ri de muita coisa, porque a gente tem liberdade de brincar, porque a gente tem tanta segurança do nosso afeto, que a gente não fica melindrado com coisinhas pequenas. Diz uma amiga minha que eu perco uma amizade, mas não perco uma piada. A minha esposa um dia chegou para mim e disse assim, ai, que coisa boa estar do teu lado. Ai, a melhor coisa que me aconteceu foi estar casado contigo. E eu falei, fala por ti. Ou seja, assim, eu tava pegando o pé dela. Tipo assim, isso é contigo, tu que tá gostando do casamento, eu não. Mas tipo assim, de brincadeira. Um olhou pra cara do outro e os dois riram pra burro, no sentido de que a gente tem essa liberdade de poder brincar até com isso. E ninguém ficou ofendido, porque a gente sabe que existe uma base que sustenta isso. Então poder brincar junto, poder rir, poder falar bobagem, faz parte dessa amizade também. Eu acredito também que esse envolvimento, né, eu voltei a puxar, né, o assunto, o namoro, por ser uma palavra tão forte, né? Raramente raramente as pessoas te perguntam, tu é casado? Elas te perguntam, tu tem namorado? Tu tem namorado? E as pessoas colocam lá para cima essa palavra porque ela remete o início, porque no início é tudo maravilhoso, né? O início, amor à primeira vista. Não existe. Esquece. Isso é carência projetada. Isso é instinto gritando. Mas pode até tu perceber no fundo do olho da pessoa alguma característica que seja muito atraente. Mas chegar e dizer que tu conhece plenamente alguém e ter a certeza absoluta de que vai dar certo, isto a gente tem que relativizar um pouco. Porque é ao longo do processo que tu vai perceber. Podem existir casos em que seja um encontro de outra vida e tu só está continuando um relacionamento. Pode, mas vamos combinar que a gente trabalha muito mais a nível de instinto do que a nível de racional. Agora, a gente esquece que o namoro precisa ser para a vida inteira, né? Então, aí sim, aí eu concordo que a palavra namoro é importante, e as pessoas acham que escreveu no papel, registrou em cartório, é propriedade minha, não preciso mais cuidar do terreno, e que já está lá mesmo. Só que não, isto não existe. O namoro, quando assumido, é para o resto da vida o cuidado e a sedução e a delicadeza no trato com o outro precisa permanecer sempre, porque se perde sim a pessoa que tu gosta, se não houver investimento, se a gente se acostumar com as coisas. Então o namoro precisa existir sempre. Mas amor à primeira vista, eu acredito em paixão à primeira vista. Amor é uma coisa de quem tu conhece. E se tu não conhece, ainda não é paixão. A gente... Nossa, esse assunto, eu tô lendo os comentários do pessoal aqui, eu meio que me perco Mas vamos lá. Como é que uma pessoa que, por exemplo, uma viúva, né, no caso, a coisa natural da vida levou o seu parceiro, né, e como é que se trabalha
com uma pessoa assim que teve um luto físico do seu grande amor? Eu acho que aí entra a questão, né, não é que ela não possa encontrar outra pessoa, desde que ela não queira comparar com um parceiro que partiu, porque seria injusto fazer esse tipo de comparação. Então, cada pessoa é uma pessoa e cada relacionamento de duas pessoas são exclusivos daquelas duas pessoas. Com outra pessoa já vira uma outra coisa, porque entra a contribuição das características específicas daquela pessoa. Agora, de uma maneira geral, eu acho que afetos não devem ser perdidos, devem ser transformados. Em que sentido? Se eu queria hoje ter o abraço de uma pessoa que eu não posso ter porque ela partiu, eu faço o seguinte, em forma de oração, eu envio este abraço para a pessoa, eu mostro o meu amor a ela, mas eu preciso de uma ação que diga deste meu afeto. Então eu vou numa instituição de caridade, eu faço uma doação, porque aí é o que eu falei, o amor pode ser transformado em uma coisa maior, em uma coisa fraterna. Ela não precisa ser constrangida exclusivamente para o relacionamento do casal. Então, se o afeto ainda existe, abrace uma pessoa, uma velhinha num asilo, e ao abraçar esta pessoa, transmita este amor não só para este velhinho, mas como uma forma de oração pela pessoa que partiu também. Transformem isso em alguma coisa útil para o ser humano. Não deixe esse afeto na prateleira pegando poeira, porque ele só vai fazer com que o teu potencial de amar se transforme em tristeza. E isso não é positivo. Se tu tem esse potencial de amar, continue amando, até para honrar o afeto que tu teve pela pessoa que partiu. Então tu pode transformar isso num amor fraterno, e tu pode transformar isso também na busca de alguém. Uma coisa não elimina a outra necessariamente, mas tornar o amor uma coisa ativa, em ação, que produz algo de positivo para o ser humano. E quando tu tá... e a gente sabe que o mecanismo de ação e reação é uma coisa sensacional, então a gente tem que usar ele a nosso favor. E quando tu tá distribuindo o teu amor fraterno e respeitoso para alguém que precisa desse afeto, automaticamente o teu coração se enche de amor. Então tu vai sentir a falta da pessoa ainda, mas o teu coração vai ficar menos sofrido porque houve a distribuição do afeto. E isso é importante, não como uma forma de substituição, mas como uma forma de manter o amor dentro do teu coração ativo e útil dentro da vida que tu tá tendo. E às vezes, né, mano, quando nós nos submetemos pela nossa carência a um relacionamento que a pessoa até está interessada na gente, mas ela logo de cara demonstra em palavras ou em atitude, tipo assim, ó, não quero me comprometer, é só essa noite, e a gente embarca achando que vai pegar essa pessoa na cama, né, ou vai pegar ela de jeito. Aí quando a gente entra nessa, os culpados somos nós, né? A pessoa que tu tá olhando é o peixe que tu tá comprando. Isso é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. A mulher chega e diz, ele tem um problema com bebida, mas eu vou conseguir, ele vai gostar de mim e ele vai conseguir parar de beber. Tu não deve criar expectativas em relação à transformação de alguém. Tu pode apoiar esta pessoa, isso sem problema nenhum, mas achar que o teu amor vai ter o poder de transformar esta pessoa, não é bem assim. Porque às vezes por trás de um alcoolismo tu tem uma depressão, e isso é para ser tratado por profissionais. Então não é tão simples assim. Não, ele não gosta das coisas que eu gosto, mas eu vou convencer ele a gostar. Não, o que tu tá vendo é o que tu vai ter. Esquece. Então tu compra o pacotinho do jeito que é, ou não tenta transformar. Os grandes erros, principalmente da mulher, eu vejo, uma dessas é querer transformar o outro. E a outra questão que eu não sei de onde é que as mulheres tiram isso, que é, se ele me ama, ele vai ler meu pensamento e vai saber o que eu quero sem que eu tenha que dizer. Eu não sei de onde é que tiraram essa história, mas isto não existe por maior que seja o amor. Às vezes a gente tem sim que ser explícito e dizer, isto eu gosto, isto eu não gosto, isso aqui vamos negociar.
Mas o que tu tá comprando é o que tu tá vendo. Infelizmente, não existe essa coisa de um transformar o outro. Às vezes também as pessoas também criam essa ilusão dizendo, não, eu vou levar meu parente no psicólogo e vai transformar a cabeça da pessoa para que ela faça o que eu quero que ela faça. Eu não tenho esse poder. A gente encaminha as pessoas em consultório para que elas potencializem, vivam de uma maneira melhor com as características que elas já têm. A gente não altera valores humanos dentro de um ser humano. Não temos esse poder e nem queremos isso. Nosso objetivo é ir na direção do desejo do paciente. Nós poderíamos dizer que um relacionamento nosso com um amigo ou com um familiar de dedicação e de carinho é um namoro sem sexo? Claro que é. É um amor fraterno. E, sinceramente, eu não aceito que nenhuma pessoa descaracterize qualquer forma de amar. Infelizmente, eu já ouvi coisas de espíritas que, infelizmente, fazem, às vezes, uma interpretação meio equivocada de certas coisas, tipo, ai, mas ele tem um cachorrinho, ele tinha que adotar uma criança. Por quê? Vamos descaracterizar esta forma de amar? Toda forma de amar é válida. Se eu amo um homem, se eu amo uma mulher, ou se eu amo quem quer que seja, qualquer criatura da Terra, eu tenho o direito de amar porque o amor legitima a minha existência na Terra. Então não se despreza formas de amar, já é tão pobre a nossa humanidade de amor, então tudo que for oportunidade de amar, ama a tua plantinha, ama a tua casa, cuida dos teus móveis, tudo isso aí é amor. Por que tu vai desprezar qualquer forma de amar? Porque não tinha que ser um degrau mais elevado. Quem diz que amar um bichinho é um degrau menos elevado do que amar um ser humano? Tu tá amando quem tu consegue amar na hora, dentro das condições que tu tem. É muito complicado tu chegar e dizer que existem amores mais qualificados e amores menos qualificados. A gente não tá aqui para ser juiz de nada. Alguém ama alguma coisa, meus aplausos para essa pessoa, porque dentro deste mundo fazer isso já é um ato de heroísmo. Então eu acho fantástico. Ama o que tu quiser, mas ama, porque é a melhor oportunidade que tu tem na vida é de evoluir. Na verdade, né, como voltando ao início da conversa, o Dia dos Namorados é uma data excludente, ou seja, ela parece não convidar aqueles que não têm namorado, aqueles sozinhos, aqueles solitários, que por vontade própria, ou porque romperam o relacionamento com ela, ou porque ela está com dificuldade de encontrar alguém, parece que eles não são convidados para essa festa pobre, como diria o Cazuza, né? Depende como tu age. Tu pode te desafiar. Eu conheço pessoas, e o que eu estou falando não é mentira, eu juro por Deus que eu conheço pessoas que fazem isso, que vão para um motel sozinhas. Olha, eu tô a fim de tomar um banho de banheira e não tenho banheira na minha casa. Eu quero curtir, de me dar uma noite assim, quero comer a comida do motel, tem motéis com comidas boas, quero ter uma boa refeição, quero ter um bom banho de banheira, quero ficar curtindo, ficar de molho, quero me dar o direito de poder viver uma coisa bacana. Por que eu não poderia? Por que é proibido? Não é proibido, viu? As pessoas podem, não existe essa proibição em motel. A pessoa pode ir sozinha e se curtir. Mas isso vai contra o padrão comercial. Mas quem diz que a gente tem que respeitar essa porcaria? A gente é dono da gente. A gente faz na nossa vida o que a gente quer. Então existe esse padrão comercial, mas se eu quiser, eu transformo ele no que eu quiser. A minha vida é minha. Então, tipo, se eu quiser me dar um presente especial, eu para mim mesmo, nesse dia, porque eu me amo, qual é o problema? Ninguém é menos nem mais por ter alguém. Sinceramente, tem gente acompanhada, tá louca de vontade de estar sozinha no Dia dos Namorados. Porque depende do relacionamento. Não é a questão de estar junto ou separado, a questão é com quem e que tipo de relacionamento é este. Olha, sinceramente, muitas vezes é melhor estar sozinho do que acompanhado. Então não existe o dia do solteiro? Não, não existe. Mas a gente pode instituir pra gente mesmo. É o dia de eu me amar. Que dia é esse? O dia que eu estiver mais triste.
As mulheres sabem fazer isso muito bem. Elas compram roupa justamente no dia que elas estão se sentindo mais feias. E é uma forma de tu reagir diante de uma baixa autoestima. Não é que seja uma solução mágica, mas tipo, não fica passiva diante da vida, te permite lutar, te permite quebrar esse padrão. Por que não? A vida da gente é da gente, ninguém tem nada a ver com isso. A Milha aqui falou, né? Até porque como é que é? Ninguém tem o Santo Antônio no dia seguinte. E a Renata, ela falou dessa questão que nós comentamos, né? Que as pessoas, quando elas, como é que elas veem o peixe, vê o pacote aquele, a pessoa quer transformar aquela pessoa em alguma coisa, melhorar ela. Até que forma, até que ponto a gente pode conseguir tentar transformar uma pessoa, não só, assim, eu estou falando quando não é pela nossa comodidade, mas é pelo bem dos dois. A gente tem que entender uma coisa, que nos primeiros encontros, todo mundo vai tentar vender o seu melhor através da fala. Vai tentar dizer das suas qualidades que existem e até daquelas que estão em construção como se já existissem. Todo mundo quer vender um peixe que não possui. Então é o seguinte, ouve as palavras porque faz parte do jogo, mas diz, vamos ver, mentalmente eu vou anotar o somatório das tuas atitudes. E isso é que vai me dar o raio-x daquilo que de fato tu é, daquilo que tu está dizendo que é, mas eu não sei se tu é. Não se compra um peixe por palavras, se compra por somatório de atitudes. Então a gente tem que ter um pé atrás, normal que é da vida, eu estou vivendo isso, mas não estou entrando de cabeça. E estou vendo como a pessoa está agindo, e de acordo com como ela agir, é que eu vou aos pouquinhos cedendo do meu espaço, do meu coração, ou aos pouquinhos eu vou recuando, mas é um somatório de atitudes. A gente ainda é bobo o suficiente para se deixar levar por palavras. Eu tinha um conhecido, diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu tinha um conhecido, ninguém mais lê poesia. Então o que acontece? Ele pegava as poesias do Vinícius de Moraes e dizia que era dele. E pegava tudo que era guria que ele conseguia. As pessoas não têm mais leitura, não têm mais referência, então todas as poesias do Vinícius de Moraes eram dele. E as pessoas achavam que ele era uma pessoa encantadora, super sensível, e por conhecer a vida do Vinícius, eu acho que ele até aprovaria esse uso. Ele era bem namorador. Mas, tipo, então palavras são só palavras. Tu pode estar copiando o texto, isso não quer dizer nada. Vê as atitudes de uma pessoa e no somatório delas é que tu vai aos poucos conhecendo quem é. Então não tem necessidade de tu dar de graça uma coisa que precisa ser conquistada. Um pé atrás, vai observando aos poucos, vai, se for o caso, pegando confiança ou não. Não observa só como ela te trata, porque ela tem interesse em ti, então ela pode se moldar para te agradar. Mas vê como é que ela trata no restaurante o garçom, vê como é que ela trata o porteiro, vê como ela trata pessoas de profissões mais simples e humildes, vê se ela respeita, vê quais são os valores dela como ser humano. Tudo isso importa. Fachada não quer dizer nada. Eu já vi gente de terno e gravata no centro de Porto Alegre roubando colar de senhora e depois saindo correndo. A gente se deixa levar por essas bobagens. Não adianta, ainda é do ser humano isso. Mano, temos um minutinho para agradecer os amigos aqui, agradecer por esse papo gostoso, os amigos que passaram por aqui, a Aline, a Milha, a Renata, a Carla. E a ideia dessa conversa era exatamente isso, é fazer dessa data, fazer com que essa data do Dia dos Namorados não seja uma data excludente, ou seja, você que não tem um par, por N motivos, né? Se sinta feliz, namore a vida, sinta-se bem, né? Sinta-se bem consigo mesmo. E tem outra coisa, eu gosto mais dos americanos que celebram São Valentim,
porque eles escrevem cartas de amor um para os outros, para os amigos, para os pais, para os colegas, né? Não tem essa coisa assim, ó, eu escrevo só para minha namorada, né? Então, quem quiser encontrar o Paulinho, tá aqui, ó. Nós temos 10 segundos agora. Tá aqui o Instagram dele, Paulo Baiar, psicólogo. Beijos em todos e voltamos numa outra oportunidade. Amem-se, namorem-se. Beijos pretos. Até mais. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.